E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos então continuar mais uma aula de ideologia, jornalismo político e ideologia, tudo bem? Bom, a gente está fazendo então esse levantamento das ideologias religiosas. Eu tenho que pedir novamente para que agora você seja um cientista, um estudante de comunicação que está entendendo e descobrindo as teorias e as ideologias por trás de todas as existentes, tá? Claro que a gente não vai conseguir ver todas as ideologias, é óbvio que não. Principalmente as religiosas, são vastíssimas, são várias, são amplas. Mas o que eu quero nesse momento é apresentar para você as correntes ideológicas religiosas, mas que você deixe de lado um pouco daquilo que você acredita, da sua fé. Não estou querendo em nenhum momento que você desvirtue ela, ou que você acredite que isso está certo ou está errado. Não, não. Veja de forma neutra, tá? Tente colocar agora de lado um pouco a paixão e vamos olhar com os olhares da ciência, tá legal? Hoje nós vamos falar sobre duas grandes correntes. Eu vou usar a palavra correntes ideológicas, religiosas, porque vocês vão entender nos videozinhos. Uma é o cristianismo e a outra são as religiões afro, tá? Há uma divisão clara entre elas, vocês vão perceber, mas há depois no final, no último slide, a gente vai falar sobre o sincretismo religioso. Mas o que é importante, e eu sempre começo toda aula nesse assunto, quando eu vou falar sobre cristianismo, muitos alunos que professam, por exemplo, religiões evangélicas, não se sentem representados. Dizem para mim, mas escuta, eu também sou cristão. E, no entanto, o vídeo, por exemplo, só vai falar da Igreja Católica. Calma, deixa eu explicar, deixa eu fazer um preâmbulo antes do que a gente vai trabalhar, tá? É claro que há um contexto, como eu disse para vocês, histórico, historiográfico, ideológico, de todas essas correntes religiosas. Se fosse para a gente ver todas elas, a gente ia ficar aqui um ano. E o nosso curso não é um curso de teologia. Ou seja, não é um curso para estudar as ideologias religiosas como um todo. É para vocês conhecerem as ideologias, tá legal? Quando a gente diz cristianismo, então nós estamos contando as origens, certo? As igrejas evangélicas, elas têm uma origem no cristianismo, ou seja, elas são variações, certo? São os protestos, olha só, as igrejas protestantes que foram fundadas por Calvino, por Lutero, que lá na era medieval começaram a separar-se do aspecto católico, vamos colocar assim, que é o catolicismo em geral, tá legal? Então, feita essa apresentação, esse preâmbulo, assistam agora, vou acompanhar junto com vocês aqui para a gente discutir no final rapidamente as características de todas elas, tá legal? A gente então começa a falar especificamente sobre o cristianismo, vamos avançar, e depois a gente vai falar sobre as igrejas de origem afro, tá legal? Vamos lá. O cristianismo é a religião com o maior número de seguidores do planeta. Estima-se que hoje em dia mais de 2 bilhões de pessoas sigam a fé cristã. Sua figura central é Jesus Cristo, Filho de Deus e do Espírito Santo, enviado à Terra para salvar a humanidade de seus pecados. Jesus deu sua vida na crucificação e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Os cristãos acreditam que ele vai voltar para o dia do juízo final e a salvação dos que merecem, que serão premiados com a vida eterna. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, e sua organização eclesiástica é bastante hierárquica. Tem os padres, bispos, cardeais e o chefe de toda a igreja, o Papa. Os fiéis entram em contato com Deus através de rezas e orações. Isso pode ser feito em casa ou nas igrejas, onde acontecem as missas e são celebrados alguns rituais e passagens, como o batismo, o casamento e a primeira comunhão. Os cristãos também acreditam em santos, mortais que levaram uma vida de acordo com as leis divinas e que se provaram através de uma superação. Eles são beatificados pelo Papa e deixam o status de mortais para se tornarem figuras divinas. Os cristãos respeitam 10 datas religiosas em seu calendário. As mais importantes são a Páscoa, a Sexta-feira Santa e o Natal e o Ano Novo, que passaram a ser celebrados mundialmente. Muito bem. Então, a partir daqui a gente começa a fazer as divisões, tá? Os evangélicos vão trabalhar também com Bíblia, sim. Eles não vão respeitar essa hierarquia que a Igreja Católica cria, tá?
Normalmente os evangélicos estão mais em pastores, bispos e só. Há uma outra interpretação também da Bíblia, às vezes uma interpretação muito literal do que a Bíblia está dizendo, está pregando, mas é uma Bíblia específica para os evangélicos do que a Bíblia católica, tá? Os evangélicos, por exemplo, eles não acreditam em santos, eles não fazem a veneração de ídolos e santos, já os católicos sim, fazem as igrejas, inclusive constroem as igrejas em homenagem aos próprios santos, não somente, não quer dizer que somente aquele santo, igreja de Santo Antônio só vai ser louvado Santo Antônio, vão ser louvados todos, mas ela é erigida, ou seja, ela é erguida em homenagem a um. No público evangélico, nas designações evangélicas, há uma outra visão em relação à questão do Espírito Santo, vamos dizer assim. Eles acreditam que não há um intermediário, que eles podem entrar em contato diretamente com Deus ou com com a própria divindade. Já no catolicismo há essa intercessão da força do Espírito Santo e a presença de Jesus como sendo um dos unificadores de todo esse processo. Os rituais são diferentes. O ritual da Igreja Católica, do catolicismo, é a celebração da última ceia, ceia da Santa Ceia, né? Ou seja, o padre faz uma explicação de um motivo qualquer que está naquela pauta naquele dia, ele faz o sermão, ele tem os cânticos, mas os cânticos são muito restritos, e ele depois faz uma celebração do corpo e do sangue de Cristo. E ele coloca todos em comunhão. Já no público evangélico, nas igrejas evangélicas, cada uma vai criar um rito diferente, mas elas possuem um traço em comum, que seria a Santa Ceia, em alguns casos. Em outros casos, você tem o dia da celebração, em que eles passam em jejum, que eles jejuam, ou que, por exemplo, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, em que ele não trabalha, ele jejua, etc. São várias variações, mas todos em comum, crendo na figura de Cristo e na figura de Deus como sendo os líderes máximos de toda a estrutura religiosa, né? Diferentemente do que a gente viu dos judeus, que não acreditam, não creem em Jesus como sendo o Messias e aguardam a vinda do Messias, e o próprio Islã, que também não acredita em Jesus, vê que o Jesus é somente mais um profeta, acreditam muito na palavra do profeta Maomé, etc. E tem livros diferentes. O Alcorão para os islâmicos, a Torá para os judeus, etc. Certo? Vamos agora ver o vídeo que vai falar sobre as religiões africanas. E veja, nós estamos aqui colocando várias versões delas, mas basicamente nós vamos trabalhar com duas correntes, o candomblé e a santeria. Vamos ver. O candomblé veio da mistura de crenças dos escravos africanos das tribos Yorubá, Banto e Fon, com uma pitada de catolicismo. Ele tem cerca de 2 milhões de seguidores e a maioria vive no Brasil. Seu deus se chama Olodumaré e é servido por entidades menores conhecidas como orixás. Seus seguidores acreditam que cada pessoa é filha de um orixá específico que lhe protege e controla seu destino. Não existe o conceito de bem versus mal. As pessoas têm que cumprir seu destino e não importa se o resultado é positivo, negativo, construtivo ou destrutivo. A religião não tem livro sagrado. Ela é passada oralmente e seus cultos envolvem danças coreografadas, canto e música. Já a santeria é uma religião afro-caribenha que também tem elementos da cultura iorubá e cuja origem está associada ao comércio de escravos em Cuba. Seus seguidores também acreditam no deus Olodumaré, nos orixás, e a pitada de catolicismo também está presente, pois alguns orixás estão associados a santos e santas da Igreja Católica. Através de rituais que incluem música, canto, dança e comida, os humanos entram em contato com os orixás. Isso geralmente acontece em um lugar chamado Ilê ou casa, sob o comando de um babalorixá, que é líder espiritual da comunidade. Da mesma forma que o candomblé, a santeria não tem livro sagrado e é passada oralmente através das gerações. Viram? Ou seja, nós estamos então aqui mostrando só um resumo das igrejas ou das ideologias religiosas africanas, tá? Não podemos esquecer o contexto histórico a qual elas estão inseridas, tá? Principalmente no Brasil, com a vinda dos escravos africanos, que aqui encontraram um ambiente católico e que tiveram que se adaptar ou adaptar às suas teorias, às suas tradições dentro do eixo católico, certo?
Na colonização cubana e em outros países também da América Central, há presença de santeria, mas não só de santeria, outras correntes também, que vão acabar encontrando um terreno fértil por conta da presença dos escravos, certo? E aí entra o que eu queria falar para vocês aqui que acontece no Brasil. Por exemplo, essa questão do sincretismo religioso. Ou seja, a equivalência, em alguns aspectos culturalmente falando, de entidades que em uma igreja estão presentes, mas em outra encontraram a mesma representação, certo? Esse sincretismo, ele é cultural, ele é algo que vem conforme as mudanças que aconteceram e às vezes até mesmo a proibição delas acontecerem, fez com que elas se disfarçassem, vamos colocar assim, e se adaptassem socialmente, certo? O candomblé tem uma digressão, que é a umbanda, e a quimbanda, que são outras linhas também, mas que todas basicamente trabalham com a imagem dos orixás e a presença muito massiva, muito maciça de objetos físicos. São as oferendas físicas, são os trabalhos espirituais, ou seja, as ofertas em nome daqueles orixás para a realização dos seus desejos, ou para a concretização, ou para agradecimento de alguma situação que ele queira naquele momento e que é uma necessidade daquela pessoa que crê, certo? Mas não há realmente um ritual, os ritos são muito abertos, existe muita dança, muita música, existe a incorporação espiritual, em que, no caso, o Babalorixá ou o Pai de Santo recebe a presença dessa entidade, a entidade transmite os recados ou as informações, enfim. Isso é muito cultural, isso é puro do Brasil. Se no Brasil nós podemos dizer que há uma religião puramente brasileira, nós podemos chamar o candomblé de puramente brasileiro. A Igreja Católica ela é europeia e ela se adaptou no Brasil. Para isso acontecer, nós temos o Brasil como sendo o maior país católico fora da Europa. Nós temos aqui, declaradamente, quase 40% da população declarando-se, né, como sendo católica nos últimos censos. A pesquisa está fora do começo do ano, só 2% da população se declarou de Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro. Há sim uma espécie de preconceito, tá? Mesmo que essas religiões falem através do sincretismo, elas tenham muita relação, né? E estados, por exemplo, a Bahia, por exemplo, eles convivam muito bem o catolicismo com o catolicismo com as religiões afro, mas ainda existe uma certa distanciamento entre os evangélicos e o pessoal que pertence às igrejas afro. Enfim, é importante você conhecer, saber que essas igrejas, que essas linhas religiosas estão aqui em atividade, independentemente da qual você prega, tá legal? Então eu quis apresentar para vocês, a gente vai continuar na aula da semana que vem, falando sobre mais teorias, mais ideologias religiosas, mas você precisa conhecer, pelo menos superficialmente, a ideologia de cada uma delas, tá legal? Espero que vocês estejam gostando, tudo bem, pessoal? Sempre é muito legal produzir esse material para vocês, a gente agradece bastante e pede, claro, a compreensão de todos vocês e entender que isso é para você conhecer, para você ser um bom comunicador, um jornalista, para que você conheça todas as versões das ideologias que estão presentes, tá legal? A gente se vê semana que vem, um grande abraço, pessoal, até lá, então semana que vem.